Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. Bom, tem um texto que está em Lucas capítulo 9, verso 23, que diz o seguinte: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Bom, nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que compreender algumas situações e a gente tem vivido um evangelho de facilidades. Nós precisamos entender que a graça, ela não foi dada de graça, ela custou o preço, o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas precisam compreender que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele começou pregando o seguinte: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Ora, o evangelho, ele é boas novas para quem se arrepende, para quem entende que é um pecador e precisa renunciar ao seu pecado e à sua vida para poder assumir a vida de Jesus. Por isso que Jesus, ele diz esse texto. Nós vamos entender que a cruz era a forma mais humilhante de condenação que uma pessoa podia receber. Ou seja, a cruz, a pessoa que era condenada, ela tinha que carregar a sua cruz no meio de toda a população, tinha que levar a sua cruz até o lugar determinado para ser crucificado. E o que é mais humilhante, a pessoa ela demorava às vezes alguns dias para poder vir a óbito, porque o que acontecia? Ela não morria por tomar algumas pregos nas mãos e nos pés, ela morria pela compreensão dos órgãos internos. E para a pessoa morrer, depois de alguns dias sendo exposta e humilhada diante de toda a população, os soldados vinham e quebravam as suas pernas para que ela não tivesse mais como se sustentar e assim, pela compreensão dos órgãos internos, ela pudesse vir a falecer. E o que você precisa entender nisso? Jesus, ele foi humilhado. A sua morte foi uma morte de humilhação. Ele foi exposto, ele foi envergonhado, ele foi dado como um bandido, como um réu, sendo que ele era inocente. E ele assim o fez para assumir o nosso pecado e a nossa culpa diante de Deus. E a gente precisa entender que evangelho é renúncia. Por isso ele diz: negue-se a si mesmo. Ora, o que Jesus está dizendo? Para você se anular, deixar de viver, ser quem você é? Não. Ele está dizendo para você abrir mão da sua vaidade, abrir mão do seu pecado, abrir mão daquela velha vida, para que você possa viver a vida do Senhor. E o que a gente vê hoje é o tal do nada a ver, não pega nada, ninguém tem nada a ver com isso, não julgueis. Mas o que você quer diante do Senhor? Posteriormente ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Isso é para nos envergonhar? Não, é para nos lembrarmos que nós somos pecadores e que carecemos da glória de Deus. E siga-me. O evangelho não é feito de pessoas que determinam o que Deus quer ou não quer fazer. O evangelho é feito de um Deus que é Senhor e que Ele determina o que nós devemos fazer. Ora, nós que seguimos Jesus, não é Jesus que nos segue. Por isso que Paulo, ele pede em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional. Eu preciso entender o que eu estou fazendo, eu preciso entender que Jesus é meu Senhor, e que eu tenho que renunciar à minha velha vida, para que eu possa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Não à toa Paulo também fala em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, se eu quero viver uma nova vida, entendo que sou um pecador, eu preciso renunciar. Evangelho é renúncia. Não dá para viver o evangelho de qualquer jeito.
Não dá para viver o Evangelho inserindo situações e coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Ele continua sendo o Senhor. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: você quer Jesus apenas como Salvador e não o quer como Senhor? Porque o que acontece hoje é isso. Muitos têm Jesus como seu Salvador, mas muitos poucos têm Jesus de fato como seu Senhor. E aqui não é uma crítica, é um alerta para cada um de nós entendermos o que Jesus nos pede, entender o que Jesus nos manda fazer. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Nós temos que seguir Jesus, não importa. E aí é o que eu sempre digo, entre o que eu penso e o que você acha, eu fico com aquilo que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz é isso. Então, que você tome consciência e siga o Mestre. Tome a sua cruz, renuncie o pecado e viva essa nova vida. Porque eu tenho certeza de uma coisa também, a vida em Jesus, ela é muito melhor do que a vida sem Ele. Pense nisso. Deus abençoe você.